parabenizar todos vocês, pais, lembrando que a nossa missão, ela é prioritariamente conduzir nossos filhos à presença de Deus, não é verdade? Não há nada que seja mais importante para as nossas crianças do que ser conduzidas à presença de Deus. Então a minha oração é que você que é pai, e é claro, você que é mãe também, mas hoje, por conta do Dia dos Pais, eu quero deixar essa palavra para você. Seja um pai, seja um exemplo em todos os aspectos, mas acima de tudo, em ser um homem de Deus. O seu filho vai ver Jesus Cristo através de você. É o primeiro contato dele com o Senhor. É o pai e a mãe, que são exemplos dentro de um lar para aqueles que são seus filhos. Para que essa criançada, nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, em um mundo tão difícil, não é? Elas possam saber que existe um Deus nos céus, que é o Deus dos seus pais, o Deus do seu pai. Então que você guarde isso no seu coração. Quando nós olhamos a vida dos patriarcas do passado, eles diziam isso, né? O Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac, o Deus do meu pai Jacó. Então, quando um pai é um referencial de cristão, ele se torna ali o primeiro contato que o filho vai ter com a presença de Deus na sua vida. Então seja um instrumento, um vaso de Deus para abençoar a vida dos seus filhos. Seja um pai na presença de Deus e você com certeza terá filhos na presença de Deus também. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos. Todos os pais que aqui estão, os que nos ouvem, né, através do nosso canal do YouTube. Eu senti falta de crianças aqui, alguns talvez viajando, outros preparando o almoço dos pais. Mas eu louvo a Deus por todos aqueles que estão aqui. Nós estamos com alguns probleminhas no som, o som está muito grave aqui, mas nós vamos hoje ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco. Eu quero que antes de mais nada, você feche os seus olhos por um instante, chamar o nosso tecladista aqui. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante, que você possa desfrutar da presença do Espírito Santo que está nesse lugar. A presença de Deus que está aqui em nosso meio. É claro que o Espírito habita em nosso coração, mas a presença dele também é real, se movendo neste lugar, se movendo entre nós, se movendo em nossas vidas, tocando-nos com sua graça, unção, com seu poder. É real a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Atraia a presença do Espírito na sua vida, atraia. Chama Ele para estar perto de você. Chama teu Pai Celeste para estar perto de você nessa hora. Para estar na sua vida, no seu coração. Para que você sinta a presença dEle, talvez, como não tenha sentido nos últimos dias, com trabalho, com demandas que sobrecarregam-nos de tensões, de preocupações, às vezes abalando até nossa estrutura emocional. Mas aqui você veio para adorar ao seu Pai Celeste, e você pode chamar a presença dEle, a sua vida nesta hora. Pode dizer a Ele o quanto é importante ter a presença deste Pai maravilhoso na sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Senhor, nós queremos sentir mais da Tua graça, mais do Teu Espírito, mais do Teu poder, mais da Tua vida fluindo em nós. Nós queremos sentir mais de Ti, Senhor. Vem e manifesta-te no meio de nós. Vem e faz real a Tua presença aqui para cada um de nós. Não que duvidemos de que Tu estás presente neste lugar. Apenas nós queremos sentir mais de Ti.
Porque às vezes, Senhor, nós nos distanciamos nos nossos pensamentos, as nossas percepções estão para além deste lugar, estamos preocupados com o dia de amanhã ou com o dia de ontem, estamos às vezes tensos por algumas questões, e isso impede o teu agir, o teu fluir, mas nós queremos nesta manhã sentir a tua presença, Senhor, pelo teu Espírito que aqui está e nos toca neste lugar. Aleluias. Tu estás aqui operando em nossos corações, nas nossas vidas, nos leva para uma dimensão mais alta em Ti, um degrau mais alto em Ti, Senhor. Nos abençoa, nós queremos transbordar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Você pode sentir a graça, a presença do Senhor na sua vida. Irmãos, nós estamos explorando um tema que foi trazido aqui pela Rede de Mulheres, proposto, trazido aqui pela Rede de Mulheres, na Semana em Foco da Rede de Mulheres, né? Que foi o tema transbordar, um tema rico, um tema que dá-se muita inspiração, porque nós podemos abordar muitos assuntos a partir deste tema e trazer uma edificação para as nossas vidas. Então, semana passada, nós estivemos aqui falando, pela manhã, o pastor Daniel trouxe uma mensagem à noite, né, eu também, falando de como era a visão e a dimensão daquilo que Deus tinha como expectativa nas nossas vidas, para que nós transbordássemos. E a gente fez uma aplicação ali, tomando por base o rio de água viva que fluía do trono do Senhor, que se expandia, que aumentava, que abençoava as suas ribanceiras, à direita, à esquerda, e por onde aquele rio passava, e por onde aquele rio transbordante chegava, ele sarava, ele curava, ele trazia vida. E o profeta caminhando naquele rio, ele teve então a experiência de olhar para os lados em um determinado momento e ver que a vida surgia por onde aquele rio passava. E é o desejo de Deus. Nós estamos com um texto base lá em João, no capítulo de número 7, mas na verdade, versículos 37 e 38, mas na verdade, não é? Nós temos tanto que falar sobre isso. Jesus disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Deus quer usar você nesse sentido, quer usar a mim nesse sentido, para sermos conforme aquele profeta Ezequiel. Ezequiel, ele contemplou, depois dos esforços de caminhar, a voz daquele anjo que o chamava por dentro daquele rio. Ele contemplou a vida, e nós estamos precisando contemplar isso através de uma obra que Deus faça. Não é verdade? Deus quer nos usar, Deus quer abençoar muitas vidas aí fora através da nossa vida. E eu falei na quinta-feira, eu estive falando sobre a vida de José. José, como diz na bênção proferida por Jacó, seu pai, Gênesis 49. Então, na nossa live eu falei sobre isso. José é como um ramo frutífero que cresce junto às fontes. Os seus galhos se derramam sobre o muro. Então, José era aquele sujeito que ele alcançava o outro lado do muro. Ele transpunha as barreiras, as dificuldades, ele frutificava bem além dos seus limites. Porque quando nós entendemos que Deus quer usar a nossa vida, que Deus nos quer fazer transbordar, a gente começa a compreender que limites circunstanciais não podem impor a nós as suas regras. Nós estamos para além disso através da nossa fé. Os nossos limites não são os limites do diabo, porque ele quer impor limites estreitos. Não são os limites circunstanciais, mas os nossos limites são os limites de Deus. E Deus é grande, e Ele nos expande, e Ele nos leva muito além, para sermos aquilo que humanamente jamais poderíamos ser, para alcançar aquilo que, da perspectiva humana, jamais alcançaríamos. Então, quando estamos em Cristo,
podemos ser, ir e alcançar muito mais além do que a gente pode imaginar. Então olha para o teu lado, veja alguém aí, se essa pessoa está em Cristo, você pode ter certeza de que ele pode ir muito mais além, muito mais além. Isso é uma promessa de Deus. E eu falei que hoje eu ia falar sobre mulheres que transbordam. Eu vou usar a vida de Débora. Você conhece a juíza e profetiza Débora, lá em Juízes, no capítulo de número 5. Eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 5 e compartilhar com vocês uma breve palavra. Não é porque eu vou soltar turma aí que quer ir para o restaurante. Não é verdade? Olha aí, ó. Jade, você vai para o restaurante também, Jade? Não? Tá. Levar seu papai hoje, não? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Juízes capítulo de número 5. Vocês já acharam aí? Amém? Olha, pelo silêncio que está na congregação, o povo está precisando ler a Bíblia, viu? Amém, irmãos? Acharam mesmo? Abre no aplicativo que é mais fácil. Juízes capítulo 5, eu vou ler alguns versículos salteados aqui, e você vai me acompanhando. Escute, ó reis, disse Débora. Isso é um cântico de Débora. Débora transbordou em adoração a Deus, e Débora compôs esse cântico junto com Baraque. Eles cantaram esse cântico ao Senhor, com a felicidade do livramento, da libertação, da ação de Deus. E ela diz: escute, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Versículo 7, ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Versículo 9, meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendigam o nome do Senhor. Versículo 12, desperta, Débora, desperte, acorde, entoe um cântico. Levanta-te, Baraque, filho de Abinoão, e leve preso os que te prenderam. Versículo 13, então, desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. 19 a seguir diz: vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. Cícera era o comandante, né, daquela nação que se levantava contra Israel, os cananeus. O rio de Quizon os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. 31, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, brilhe como o sol, quando se levanta no seu resplendor. E a conclusão do cântico é: e a terra ficou em paz durante 40 anos. Você já pensou em como você que é uma mulher que acredita em Deus, confia em Deus, que se enche de Deus, você que é um homem que busca de Deus, como que você pode mudar a realidade adversa que está ao seu entorno, quer seja na sua casa, quer seja entre pessoas amigas, as quais você considera tanto, quer seja a sociedade que você se relaciona através de trabalho, em ambientes escolares, e você vê vidas que estão cativas. A realidade desse povo era essa: havia um cativeiro imposto, e isso adveio por conta da rebeldia desse povo para com Deus. Tornaram a fazer os filhos de Israel, diz lá no capítulo 4, versículo 1, começando a falar sobre essa história. Tornaram a fazer o que era errado diante do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de tanta criticidade, de tantos problemas, de tantas angústias. Nós olhamos para os lados, estamos vendo as guerras, os conflitos que se estabeleceram dentro dos limites de uma casa, de uma família.
Ao ponto desses dias nós temos sido chocados com fatos que assim trazem um terror ao coração. Filhos matando pais, pais matando filhos. O que foi noticiado aí nesses últimos dias, um pai que matou um filho porque chegou em casa, estava numa festa, parece com entorpecentes e outras coisas, e com a chave de fenda, ele mata o filho que atira no pai, o outro esfaqueou um pai, esfaqueou uma mãe que junto com uma parceira, matou uma criança, a quem ela obrigava a escrever coisas depreciativas acerca de si mesmo, aquele garotinho. Nós estamos vivendo um mundo que está de ponta cabeça, os valores corrompidos. Nós estamos vivendo uma sociedade que se degrada a cada dia, que se diminui moralmente, que se anula espiritualmente, buscando uma satisfação, um prazer que nunca vão ter, porque o prazer de quem não conhece, quem não busca, quem não vive o que Deus tem para si, é um prazer momentâneo, que vem através, talvez, do efeito de uma droga, que ela usa para ter um momento de euforia, talvez através da bebida, que ele entorpece a mente, a consciência, para que ela não sofra a dor de todas as suas angústias pelo pecado que habita no seu coração. Uma sociedade que virou as costas a Deus, que quer rejeitar a Deus de uma forma tão clara, não é? Que já estão assim em um ponto, que tentam ridicularizar a fé com exposições bizarras, grotescas. Quando nós olhamos aqueles desfiles, aquilo que acontece nas avenidas dos carnavais, a gente fica pensando, meu Deus, este povo não perdeu só a fé, perdeu a razão. E qual é a consequência disso? É um conflito que vem desde o coração e que se espalha dentro do lar, nas ruas, nos ambientes. Por que nós estamos vivendo em uma sociedade tão conflituosa? Porque os homens vivem este conflito nos seus corações. E quem não tem paz não pode dar paz. E quem não aprendeu o caminho da paz não pode pavimentar um caminho de paz para quem quer que seja. Mas quando somos instruídos por Deus, a gente pode ajudar as pessoas que estão ao nosso entorno a viver uma realidade de vida completamente diferente. Eu não sei se você tem isso na sua mente, como que eu posso influenciar, ajudar essas pessoas que estão aqui ao meu redor a viverem uma condição de paz em suas vidas, a saírem dessa realidade de vidas, muitas vezes, sem paz de espírito, sem paz entre os homens, porque existem níveis de paz diferentes. Existe paz entre os homens, existe aquela paz que só Jesus dá, que é a paz eterna, né? Que é uma corrente que flui na sua alma, a despeito de circunstâncias que só aquele que é nascido de novo goza. Mas até gerar paz entre os homens, como que eu posso ser esse agente de paz? O próprio Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Como que eu posso atuar para levar este povo que me cerca a uma condição melhor, a uma vida em que eles sejam abençoados, eles sejam frutíferos, eles sejam prósperos? Às vezes a gente olha para a nossa realidade de vida e diz assim, olha, eu não tenho tempo nem para mim, eu estou sem tempo para minha família, como que eu posso me preocupar com aqueles que estão ao meu derredor, se aqueles que estão próximos de mim não têm de mim o tempo que deveriam ter? Mas um cristão pode pensar assim? Será que nós podemos pensar assim? Fomos ensinados desse jeito pelo Evangelho, por Jesus Cristo, nosso Senhor? É assim que o Espírito nos tem ensinado? Eu creio que não. Nós temos que ter um olhar para além de nós mesmos. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos olhando nem para dentro de nós, para compreender que a nossa vida precisa de mudanças reais e urgentes. É sério. Às vezes a gente precisa olhar no espelho e dizer, Deus, me ajuda a tomar vergonha. Me ajuda a eu mudar de atitude, de pensamento, de posicionamento. Isso precisa ser uma realidade.
um clamor do nosso coração ao Deus de nossas vidas. O profeta Jeremias diz: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Nós precisamos buscar a Deus e dizer: Deus nos ajuda. Como que eu posso ajudar outros se em mim não existe aquilo que eu sou desafiado a dar aos outros? Se em mim não há o amor que eu preciso dar aos outros, se em mim não há a fé que eu preciso transmitir, testemunhar aos outros, se em mim não há a confiança que eu preciso ter em Deus, como que eu posso transmitir isso para outras pessoas? Então a questão não é só se nós somos chamados ou não para nos derramar, para transbordar, mas é saber se nós temos algo para transbordar, se a nossa vida se resume nessa batalha diária pela sobrevivência, que nos leva ao estresse, ao cansaço, porque perceba que tudo que está ao nosso entorno de alguma forma nos oprime, tudo que está em volta de nós, nessa perspectiva natural, ele traz um peso sobre nós, uma angústia em nosso coração. Por isso o nosso refúgio não é olhar e perceber apenas o que está ao nosso redor, mas é levantar os nossos olhos e buscar do alto o consolo, a graça, a paz, para que vivamos uma vida que possa ser exemplo para outros, que possa influenciar outros, buscar a presença de Deus para que tenhamos o que dar a outras pessoas. E Débora, ela foi uma mulher, um exemplo de mulher, uma juíza, porque julgou as causas do povo de Israel, uma profetisa, porque falou a palavra do Senhor em nome do Senhor por uma inspiração divina, e uma guerreira, porque ela não conseguiu conviver com uma realidade apequenada do seu povo, em todos os sentidos, em relação à sua vida espiritual, a fé deste povo, a prosperidade deste povo, a saúde física, emocional, psíquica. Havia um afetamento de tudo isso, porque quando o inimigo nos oprime, quando o diabo, ele se assenhora da nossa vida, e aqui não precisa ser uma possessão, não é verdade? Mas eu digo quando há um investimento de opressão, ele cada dia nos espreme mais. Cada dia ele nos aperta mais, ele nos sufoca mais. A Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, que uma dor proporciona outra, um sofrimento leva a outro, uma tristeza gera outra, até que a obra de Deus chega para trazer libertação, aquela alma cansada, para tirar aquele fardo pesado, para que você possa andar livremente, na paz, na graça e na bênção do Senhor. E eu penso em Débora sentada debaixo daquela palmeira. Aquela palmeira era o lugar onde ela julgava as causas do povo de Israel. Então o povo ia ali, e havia litígios, demandas que eram julgadas ali por Débora, e ela trazia um parecer de Deus. Mas então Deus viu na vida desta mulher alguém que poderia derramar muito mais, transbordar muito mais daquilo que Deus tinha colocado na sua vida, que estava além da sua função de juíza ou de profetisa. Então Deus vê a vida de Débora como um canal para abençoar a sua nação, a sua casa, a sua parentela, mas para além disso a sua nação. E Deus põe no coração de Débora uma missão, e ela chama Baraque, e este homem junto com Débora deveria se cumprir dessa missão, mas a princípio o que Deus havia mandado é que Débora transferisse a responsabilidade de livrar Israel das mãos deste opressor, da mão desse opressor, o rei Jabim,
rei dos cananeus, e aquele representante dele, que era aquele general, um homem terrível, chamado Cícera, que usava de todo o poder bélico daquele povo para oprimir aqueles que eram seus conquistados. Israel estava numa situação terrível. No Cântico de Débora você vê que ela diz: as cidades ficaram desertas. Olha aí. Mas não é porque estava deserta de gente, não. O que faltava ali era alegria, era paz, era tranquilidade para se viver a vida, porque havia um opressor que tirava a paz deste povo. Isso aqui nada mais é do que uma representatividade de um inimigo maior que nós estamos vendo tirando a paz do povo que está aí fora. Você convive com pessoas a quem você quer bem, mas pessoas que estão vivendo de uma forma tão conflituosa as suas vidas, vivendo de uma forma tão triste a sua jornada terrena. E a gente fica pensando: Deus, o que é que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar essa pessoa a viver uma realidade diferente dessa que ela está vivendo? Onde os filhos de Israel ali, no exemplo que nós estamos trazendo da Bíblia, eles dizem aqui que havia uma opressão. Capítulo 4, versículo 3 diz: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Eles estavam duramente oprimidos, havia pobreza, doença, servidão, os filhos eram levados escravos e prisioneiros, havia humilhação naquele lugar. Até que Deus, então, intervém através de uma mulher. E eu quero falar para você, mulher de Deus, você que está aqui nessa manhã, o Senhor tem capacitado a sua vida para que você seja um instrumento de edificação nas mãos do Senhor. Eu acho muito interessante quando lá em Provérbios a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A palavra não diz que o homem sábio edifica o lar, mas diz que a mulher sábia edifica o lar, porque Deus deu uma capacidade às mulheres, uma capacidade de edificar estes ambientes de uma forma diferente daquilo que deu aos homens. E tomando como referência esse dom, esse talento de Deus, a gente olha para a vida de Débora, e Débora estava vendo a nação como uma grande família. Ela disse, eu li para você aqui, até que eu me coloquei como mãe de Israel. Então esse sentimento de paternidade sobre uma circunstância diversa que não estava só na sua casa, porque a opressão chegava à sua casa também, todos estavam perdendo com isso, mas a opressão estava na casa de um vizinho, estava na casa de um parente, estava na casa de um amigo, de casa de pessoas que você nem conhecia, que ela nem conhecia. Mas ela tomou esse sentimento e ela disse, a nação não pode continuar assim. Este povo é ou não é o povo de Deus? Havia uma inquietude no seu coração, havia uma dor pela circunstância que estava ali. Às vezes nós convivemos com histórias de pessoas que passam a existência dentro de um lar em conflito. Somos portadores dessa verdade, mas nós convivemos com pessoas que são amigas, parentes, queridas, que vivem uma vida em tempo integral, por assim dizer, de problemáticas sem soluções, de tristeza, de dor, de angústia. Eu só vejo fulano, uma pessoa que tem tudo para despontar na vida, mas vive nos limites tão estreitos de dor. Você sabe aquelas pessoas cuja história é uma história só? A história do problema da saúde, a história, porque problemas todos nós temos, mas nós não podemos viver determinados por esses problemas. Você já pensou? A história do medo, de um medo existencial, de um vazio existencial. Como que nós, cristãos, podemos mudar essa realidade, irmão? Será que Deus não nos entregou esta ferramenta de vida, de libertação, de graça, de poder, para que através das nossas vidas, muitas pessoas fossem abençoadas, através da nossa influência, destinos, histórias fossem recontadas, destinos fossem mudados?
Mas nós estamos tão preocupados com nós mesmos, que às vezes a gente se esquece de quem somos em Cristo. Os arautos de Deus, aqueles a quem Deus chamou para proclamar o seu evangelho. É assim ou não é? Os arautos do evangelho de Jesus Cristo, isso é o que você é. Mas Débora então, ela decide o seguinte: olha, eu vou tomar uma posição em relação a isso. Eu vou fazer alguma coisa, porque ela já não suportava mais viver essa realidade. Ela era uma profetisa. Cada uma de vocês, mulheres de Deus que estão aqui, são assim também. Profetizar não é só aquele dom específico, aonde naquele momento o Espírito te toma. Profetizar, no sentido mais amplo da palavra, é você proferir as palavras dessa Escritura, é você pregar, é você anunciar o Evangelho, é você falar de Deus, é você falar de Jesus. Agora não adianta, Débora estava ali, ela era uma profetisa, mas ela estava debaixo daquela palmeira, e eu quero dizer que a vida de um profeta estagnada, a vida de um profeta que não está fluindo, ela não adianta de nada para uma nação, para um povo, para uma família. Não adianta você ser uma mulher de Deus, se a vida de Deus não flui através de você dentro da sua casa, não flui através de você nos lugares onde você frequenta, trabalha, estuda, onde você está. Não adianta ser um profeta debaixo de uma palmeira. Deus está chamando suas profetisas e os seus profetas para saírem debaixo dessas palmeiras, para se levantarem e para falarem do seu grande amor, para fazerem a diferença, vivendo um testemunho de fé vívida. Onde está a fé da igreja? Onde está a fé das mulheres de Deus, das mulheres de oração? Onde está a fé que proporciona milagres? Onde está a fé deste povo? Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos confiar que Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós então vemos aqui, na vida de Débora, ela se derramando. Algumas coisas me chamam a atenção, eu vou ser bem pontual sobre isso. No capítulo 5, versículo de número 12 do texto. Débora fala, nós lemos isso, está caindo, né? No texto que você leu. Ela diz: desperta, Débora, desperte. Desperte, acorde, entoie um cântico. Levanta-te, Baraque, filho de Abinoão, e leve preso os que te prenderam. Então a primeira coisa que eu vejo é que ninguém pode transbordar algo de Deus se não houver um despertamento espiritual na sua vida. Um despertamento de firmeza, de força, de coragem. Ela disse: as tendas estavam vazias até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Isso aqui é uma mulher arretada. É ou não é? Ela disse: olha, as coisas estavam más, mas tem uma coisa, foi até o momento em que eu entendi quem eu sou em Deus. Dei um pulo dessa palmeira. E Baraque disse: olha, eu só vou para essa guerra se tu fores comigo. E ela pensou rápido e disse: eu vou contigo. Agora tem um detalhe, varão. A glória dessa vitória não será tua, Baraque. A glória da vitória foi de outra mulher que Deus levantou em meio a toda essa balbúrdia, chamada Jael, para matar aquele que era o líder, né, deste exército tão terrível que oprimia Israel. Mas ela se levanta no poder do Espírito Santo. A grande questão que nós precisamos perceber é que a fé, ela age quando nós nos movemos. Os mares não abrem sem que andemos e marchemos sobre eles. Quando nós enfrentamos a força contrária, quando nós enfrentamos os percalços, as lutas da vida, é que o milagre acontece, porque a fé é ação. Fé não é emoção, fé não é falácia, fé não é retórica, fé não é conversa fiada, fé não é blá blá blá, de quem diz se comprometer, mas não faz nada, de quem diz agir, mas cruza os braços.
Fé é poder de Deus na vida daquele que quer fazer, que se levanta, daquela que acredita que maior é Deus que está na vida dela, para mudar as circunstâncias. Se levanta. E tem muita gente que tem fé de blá blá blá. Tem muita gente que é cheio de fé na sua conversa, mas na sua ação não é. E Deus disse aqui, Débora, chega de palmeira. Eu quero dizer que Deus está querendo despertar você. Chega de palmeira na sua vida. O tempo da palmeira passou. O tempo do descanso passou. O tempo da sombra passou. É tempo de você se expor, de você vir ao sol, de você se queimar pelo Evangelho, de você permitir, mesmo que venha sobre você, não é, as angústias de estar ali exposto ao sol, mas é aí que Deus vai operar milagres através da sua vida. É aí que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Então Débora foi assim. A fé não opera na prostração, na inércia, mas na ação. E ela se levanta, ela desperta e ela diz, pode contar comigo, eu vou contigo, Baraque. Eu sou uma mulher, eu não vou, empunhar a espada. Não é que eu vá passar a mão numa lança, mas a minha presença, a minha postura, a minha fé vão fazer a diferença no meio deste povo. A presença dela influenciou pessoas. A presença dela, como um exemplo, como liderança ali, influenciou pessoas. E por causa dessa influência, as tribos de Israel começaram a descer ao seu encontro. A notícia começou a correr por toda a nação. Débora juntou um povo e vai batalhar contra Jabim. Então a palavra de Deus diz que Efraim se levanta em seu auxílio, que Benjamim vem em seu auxílio, que Isacar, que Zebulon, que Naftali, essas tribos descem ao seu auxílio, porque viram um referencial de liderança, porque compreenderam que aquela mulher estava cheia de Deus e que havia algo de Deus nela que os atraía. Porque compreenderam isso, irmãos. Aquela mulher, ela fez a diferença nas suas atitudes, na sua postura, no seu despertamento, a tal ponto de influenciar aquelas tribos de Israel. E cada líder juntou o seu povo e disse, não, nós não vamos deixar Débora sozinha na batalha. Nós vamos descer ao encontro dela e vamos guerrear juntos com ela. E vamos ser um só povo com Débora. Olha só, quando você se levanta, não é? Como as coisas mudam. As pessoas ganham força na tua força, nas nossas atitudes de fé. Quando Davi, jovem ainda, derrota aquele gigante Golias, aquele homem tão preparado, tão, do ponto de vista humano, não é? Tão difícil de ser vencido, principalmente num duelo. Cara de uma estatura extrema, uma força tremenda. Mas Davi se levanta e o derrota. E aquele povo de Israel, o exército de Israel que estava acuado ali em cima do monte, de um lado o povo de Israel, do outro lado os filisteus, aquele duelista descia ao vale, desafiava um homem entre o exército de Israel, ninguém descia, ninguém tinha coragem, a estratégia não foi aquela, a estratégia era todo mundo luta contra todo mundo, e aí a gente vai poder talvez prevalecer, mas ao desafio desse homem aí, ninguém vai. Os melhores de Israel estavam intimidados. Por quê? Porque a batalha tinha sido vencida aqui, ó. O inimigo venceu a batalha na mente e o medo prevaleceu. Então Davi vem e quando Davi mata aquele gigante, o exemplo de Davi incendeu o coração do povo. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel se levanta, o exército de Israel se levanta e eles se lançam contra os filisteus, seus inimigos, e os perseguem e os destrói. E fez uma destruição tão grande que as consequências duraram anos sobre o exército da Filístia. Olha só, não é brincadeira. Teu exemplo, mulher, pode influenciar muitas vidas ao teu redor. Com Débora foi assim, com você não vai ser diferente. Então a influência dessa mulher, ela foi determinante para essa situação. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós compreendemos que Deus vai cumprir o propósito dele em nossas vidas, quando a gente desperta para isso, a gente compreende que as coisas ao nosso redor, elas estão assim,
não porque são determinadas dessa forma. Não estão assim porque tem que ser assim, porque é a vontade de Deus que seja assim. Elas estão assim porque muitas vezes nós estamos sentados sobre a sombra de uma palmeira, preocupados com a nossa própria vida, que se agigantou tanto, que já não tem mais espaço para olhar para outras vidas. E às vezes, a nossa vida se tornou tão grande, que nós não conseguimos ver as necessidades das pessoas que dormem ao nosso lado, em um quarto ao lado, dos nossos filhos, cônjuges. Não temos percepção para isso. Neste mundo tão desconstruído pelo pecado, onde se prega cantando que ninguém é de ninguém, ninguém pertence a contexto nenhum. Mas nós aqui não entendemos a vida e nem a percebemos dessa forma. Nós somos de Deus e nós amamos aqueles a quem Deus ama. Cada uma dessas vidas que estão aí fora são preciosas para Deus. Deus não anseia pelo sofrimento de ninguém. Lá em Ezequiel, capítulo 17 e 18, Deus diz: terei eu prazer na morte do ímpio? Não, antes que se arrependa e viva. Nós não temos prazer na morte de quem quer que seja. Quanto a nós, nós amamos a vida, e a vida abundante que vem de Cristo Jesus. Deus nos chama para transbordar, mas a pergunta então vai: o que? O que enche o teu coração hoje, que Deus pode usar como usou a vida de Débora, para transbordar sobre uma nação que precisa, há um clamor, conhecer a verdade que há em Jesus Cristo nosso Senhor. É tempo de você se levantar, de você se encher de Deus e de você permitir que a sua vida toque outras vidas, que a sua vida alcance outras vidas. Quando Paulo pregava em um salão à noite, ele se delongou na sua mensagem, a mensagem durou a noite toda, foi uma grande vigília, mas havia um jovem em uma janela chamado Eutico, e ele cochilou ali e caiu daquela janela, e a palavra de Deus diz que ele caiu e morreu. Mas então o apóstolo Paulo desce daquele cenáculo onde ele estava e abraça aquele jovem. E a vida de Paulo, e aqui é simbolicamente óbvio, né? Lá foi literal, mas aqui é simbólico. E a vida de Paulo toca a vida de Eutico. E Eutico, ele revive. E a palavra diz que aquele jovem então voltou à vida, subiu com eles, e o resto da noite estava ali, ouvindo o que Deus tinha a dizer através do ministério de Paulo. Olha que coisa. Olha que coisa maravilhosa. Deus quer usar a sua vida para tocar outras vidas, mas para isso você precisa descer ao encontro daqueles que são necessitados do amor de Cristo. Então é tempo da gente parar de filosofar tanto em relação às coisas de Deus, e é tempo da gente exercer o Evangelho. É tempo da gente viver o Evangelho, pregar o Evangelho e falar a este mundo aí fora que existe uma esperança, e essa esperança tem nome, e o seu nome é Jesus. Amém? Quantas estão aqui no Espírito de Débora nessa manhã? Olha aí, olha aí. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Oh Deus, glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã. Fecha os teus olhos por um instante. Glória a Deus. Tudo é uma questão de posicionamento, de postura. Pai, nessa hora, eu oro pelo despertamento na vida das tuas filhas, filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem. Através da transmissão deste culto, eu oro, meu Deus, por um despertamento, Deus. Eu olho a nossa nação, Senhor Deus, está caminhando em grande parte em meio às trevas espirituais.
Eu te agradeço pela vida daqueles que têm recebido o Evangelho. Mas eu sei que há muitos aí fora que precisam, Senhor, da vivência desse Evangelho junto a eles. Nós cometemos o engano às vezes de achar que o que precisamos é apenas falar de Jesus. Não. Nós precisamos ir além deste conceito, desse entendimento. Nós precisamos viver Jesus para que as pessoas o vejam através de nossas vidas. Precisamos ser um exemplo de Evangelho. Precisamos viver a ética cristã, que não é essa ética rasteira dos homens, que é segundo a conveniência, que é a relativização de todas as coisas, do que é moral, do que é amoral, do que é imoral. Mas para Deus não é assim, porque para Deus o certo é certo e o errado ainda é errado, e o que é pecado ainda é pecado. Pai, nos levanta neste tempo com uma unção renovada, com um poder espiritual renovado, com uma graça maior sobre nós, com uma compaixão necessária para olharmos para aqueles que estão além daquilo que nós estabelecemos como círculo de nossas vidas, Pai, para amar e para abençoar outras vidas. Desperta as Déboras, essas mulheres de Deus, sejam ousadas em Deus, sejam cheias do Espírito de Deus, sejam mulheres que façam a diferença onde quer que estejam, que tenham nelas a graça e o poder de mudar realidades. Nesta manhã, que essa unção repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar um amém aí como uma concordância, não é, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Meus irmãos, hoje mais do que nunca, a sua vida como crente é necessária para as pessoas que estão aí fora. Seja um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor vai usar você em nome de Jesus. Amém?